existem exemplos de pessoas que vão, que passam a ser cristãos por meio da razão, né? Uhum. Eu acho que provavelmente foi tu que falou comigo que a gente conversou sobre C.S. Lewis, por exemplo, ou Tolkien, né? Que eram Ateus que se converteram, né? isso, por meio da razão, Uhum. né? Mas na Bíblia, se eu não me engano, diz algo parecido com se não for por amor, vai ser pela dor. Não, essa passagem não tá Não na Bíblia, não. existe? Não, está naquele dito popular. Tá Tá junto bom. com aquele salmo do 1000 passará, 2000 não chegará, que tá depois do versículo Deus ajuda quem cedo madruga, Tá. e que tá mais abaixo Que daquele bom. capítulo que diz, fazei da sua parte, pois eu ajudarei da minha. Tá. Fico feliz. Mas eu tenho uma sensação que, e aqui eu falo experiência própria até, que a gente desperta para prestar atenção em algumas coisas espirituais quando a gente tá no sufoco. Por que que a gente não consegue olhar para isso quando tá tudo bem, cara? Eu já me fiz essa pergunta. Tem uma passagem no Eclesiastes que responde isso seu. É a passagem para mim mais dark da Bíblia. A mais assim, Tu psicodélica. sabe? Eclesiastes capítulo 7. Tá. Eu vou citar para você. Lá diz assim: é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, você se depara com o destino de todos e põe a pensar sobre isso. Saindo do Eclesiastes agora e interpretando o texto. Realmente, ninguém para pensar na vida quando o time está ganhando e ele está com uma garrafa de cerveja na mão comemorando o campeonato. Ninguém para pensar. Aham. Ninguém para pensar na vida quando ele está transando. Agora, recebe um diagnóstico de câncer seu ou de alguém que você ama muito. Aí o bicho pega. Aí você para pensar. Pode olhar como é que velório faz um monte de filósofos sem diploma. Todo velório, a conversa é... Nossa, tão novo, né? A vida não vale nada, né? Tá vendo? Por que adianta ser arrogante? Pra morrer, basta estar vivo. Exatamente. Quanta filosofia de velório eclode nessa hora aí, todo mundo vai falando. E é assim, você tá entendendo? Eu tenho uma explicação parcial para isso. Como nós, depois da queda de Adão e Eva, nós caímos em pecado e desgraça, né? Hoje a tendência humana sempre é para o mal. Essa ideia de que a criança nasce boazinha, eu discordo um pouquinho da visão de Descartes, que a criança, Descartes, que a criança ela nasce boa, é a sociedade que corrompe. Não, na verdade, todos nós nascemos mal. Santo Agostinho falava que desde criança ele já queria roubar peras na casa do vizinho. E por que ele queria roubar peras? Não era fome, não era vontade de comer pera que tinha na casa dele, mas que a do vizinho era proibida. Você está entendendo? Então, essa é a radicalidade do evangelho. Sabendo que nós somos propensos às coisas ruins e só aprendemos na dor, muitas vezes, o evangelho não quer, a graça de Cristo não quer tornar você um melhor cidadão. É aí que bate o problema do evangelho com as propostas sociológicas ou mesmo de autoajuda. Napoleão Hill e outros mais. A Bíblia diz que você não pode por si mesmo comprar sua salvação. Você pode até com um esforço físico emagrecer, com esforço da mente deixar um vício. Você pode até mudar de vida em muitas coisas. Mas para salvar, só a graça de Cristo. E a graça de Cristo quer tornar você nova criatura. Não é só um pai melhor, não é um bom cidadão, é nova criatura, rasgar e fazer de novo. Foi a conversa que ele teve com Nicodemos. Senhor, o que? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Da água e do Espírito. Como é que nasce de novo? Eu sou um homem velho, eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino de Deus. Só que as pessoas não querem nascer de novo. E elas precisam nascer de novo. Se submeter. Por isso que batismo é algo que alguém tem que batizar você. Não é você mesmo que se batiza. Você tem que ter a humildade de se entregar a um ser humano pecador como você, que te batiza. E aí, quando estivermos no reino, aí sim, lá vai ser uma coisa maravilhosa, transcendente. Você citou C.S. Lewis, tem uma parte nele do Cristianismo Puro e Simples que ele fala assim: se eu encontro em meu corpo um desejo assim pulsante de uma realidade que não está em redor, a única conclusão lógica é que eu fui projetado para uma realidade que não é essa que eu estou vivendo.
Porque se a gente fosse projetado só para essa vida, nós não teríamos nenhum receio da morte. A morte é tão natural quanto ir ao banheiro e defecar. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que até os seres irracionais, eles têm medo da morte também, vai? Em tese, eles têm medo na hora da morte. Se você vai abater um boi, um cachorro, ele vai tentar se defender. Mas você não tem nenhum animal filosofando, ele não projeta o medo da morte futura. Esse é o grande problema do ser humano, cara, que do Adão lá e da Eva lá comeram o fruto, e agora a gente tem essa consciência e essa visão e a gente fica, né, pensando sobre isso. Mas a verdade, assim, eu entendo. Você sabe que o Pascal diz que o ser humano é um caniço pensante, e a desgraça é que o ser humano é o único ser da natureza, é o único animal consciente da sua própria miséria. Exatamente. E eu fico pensando em que medida que isso daí é uma dádiva, porque para mim parece, em vários momentos, parece mais algum tipo de maldição, sabe? Estar consciente do que está acontecendo, sabe? Tem, quando fala-se, por exemplo, que a ignorância é uma bênção, isso pode ser uma bênção no sentido de tranquilidade, paz e calma, porque não é uma bênção de verdade, né? Mas ser capaz de ter consciência é justamente o que nos faz sofrer, no fim das contas. Exatamente. E o sofrimento que faz ver que não é daqui o seu lugar. A diferença, tudo isso aí o cristianismo apregou junto com o ateísmo. A consciência é boa. Só que o problema, por isso que vem a crítica da razão pura, do Kant, onde o ateu coloca um ponto final. Foi até uma vez que eu estava tendo um diálogo com o Pondé, eu falei isso para ele, num podcast que eu participei com o Pondé. Falei, Pondé, a diferença entre nós é que onde você, como ateu, coloca um ponto, a minha fé coloca uma vírgula. Você entendeu? Porque o ateu põe um ponto, a vida é só isso e vai acabar. Eu já citei a exaustão e vou repetir, porque essa frase para mim resume o pensamento do ateu, e o ateu que não acredita nisso, ele não é ateu de verdade. É uma frase de Fernando Pessoa, que falou, o ser humano é apenas cadáver adiado que procria. Ponto. Para você ser ateu e coerente com sua descrença, você tem que incorporar isso e viver bem com isso. Que nós somos apenas cadáver adiado que procria. E quando fala na primeira pessoa do singular, eu posso até arvorar uma arrogância. Falar assim, não, mas eu não tenho medo. Tá, mas e quando atinge um ente que você ama? Você não quer. Por que você não quer? Você deveria querer. Ou pelo menos não se assustar com aquilo, ou aceitar. A gente não aceita. A prova que a gente não aceita é que a gente luta até o final. Então existe uma coisa ali dentro te impelindo a falar assim, não aceita, não aceita, não aceita, não entrega os pontos. A própria necessidade de sobrevivência que o Darwin colocou lá como um mote da evolução das espécies, né? Por que a gente não aceita? Porque se eu fosse ateu, eu simplesmente ia aceitar. Agora pode olhar que engraçado. Muitos ateus, é lógico, a gente também tem que separar aqui. Por exemplo, o Sérgio Sacani é um ateu, mas é um dos caras mais cristãos que eu conheço. Tá bom. O que isso quer dizer? Eu conheço uma galera que... O Sérgio, e eu tô falando de coração, porque eu conheço o Sérgio aqui e fora daqui. Ele tem um respeito pelo ser humano, um respeito pela vida, um respeito por quem pensa diferente. Não estou fazendo propaganda do Sérgio que eu estou aqui não, porque isso é verdade. Eu penso isso dele. Ele tem um respeito pela vida, pelo ser humano, pela pessoa que pensa diferente dele. Ele é um pai de família. Um camarada como poucos que eu conheci. Eu só lamento que ele não aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Mas ele está seguindo em muitas coisas o evangelho. Ele só não sabe quem é o autor daquilo. Mas, segundo a doutrina, isso não é suficiente, né? Ele chegará ao fim da vida. Você sabe que eu tomei grandes pancadas por causa de uma frase que eu falei aqui. Que eu falei assim, eu tô preparado para chegar no céu e encontrar um ateu ali. Mas como? Não pode, tem que aceitar Jesus como seu salvador pessoal. O papai está falando... Eu recebi pancada de todo lado. Porque a doutrina diz o contrário, né? O que eu quis dizer com isso? O que eu quero dizer? O que significa aceitar a Jesus? Eu acho que significa... Bom, se você dissesse para mim assim, Igor, aceita Jesus, eu ia entender. Você quer que eu
aceite toda a Bíblia como a palavra de Deus, e, portanto, viva tentando, pelo menos, entender aquilo ali. Eu entenderia que você ia querer que eu me espelhasse em Jesus e fosse o mais próximo possível dele. E eu entenderia que eu precisaria de uma transformação, em geral, precisa-se de uma transformação pessoal grande e muitas vezes até deixar para trás coisas que te definiam até então, né? É isso que eu entendo quando falo assim, pô, aceita Jesus. Então, peraí, você tá falando para eu aceitar Jesus? Já tô entendendo que eu preciso obrigatoriamente parar de fumar, por exemplo. Eu precisarei obrigatoriamente começar a congregar com mais frequência. Eu precisarei ler a Bíblia na intenção, não apenas para ler à toa, mas na intenção de interpretá-la e entender o que aquilo ali quer dizer, pelo menos para minha vida. Sei lá, eu ia por esse caminho. Nota 10 para você. Se fosse um catecismo, ia dar até um corte. Igor ensina Rodrigo o que é aceitar Jesus. Já pode preparar um corte aí. Igor ensina Rodrigo o que é aceitar Jesus. Tá certo. Isso numa situação controlada, num ambiente controlado. Agora eu vou fazer a mesma pergunta numa paráfrase e depois vou dar minha resposta para você. Tá. O que é um parto correto dentro dos moldes convencionais da medicina? Se eu tivesse um obstetra aqui, ela fala assim, o parto tem que ter esse requisito, hospital limpo, asepsia assim, pré-natal assim, papapá. Ela ia passar uma lista de coisas do que é o parto correto. Tá. E bom para criança. Ok. E o tanto de índio que nasceu sem ter nada disso? E viveu. E sobreviveu. O tanto de gente que nasceu no mato sem isso e sobreviveu. Então esse é o parto correto dentro de um ambiente controlado e normal. Mas eu tenho que entender, Igor, que o mundo está repleto de ambientes não controlados que fogem ao meu escopo. Por exemplo, a Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, verso 16, se não me engano, acho que é 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Tá, então, se não batizou, vai ser condenado. Aí eu tenho lá em Lucas, capítulo 23, um ladrão na cruz que falou, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou, em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Ele não foi batizado. E aí? Mateus está contradizendo Lucas? Mas aí eu entro numa... Entendeu o meu problema com alguns que querem colocar tudo dentro da caixinha? Eu entendo, é verdade, tá bom. Então tô contigo. Porque existe uma... Por exemplo, Deus faz o que ele quer. Certo? Exatamente. Jesus falou isso para o Nicodemos, o Espírito sopra onde quer. Agora vamos lá. Dentro esse que é a minha bronca com os que me atacaram, eu tô falando besteira, asneira, muita gente falou assim, Rodrigo tá errado. É bom, tem um monte de você especialista entendeu? De tudo. Não, mas e foram alguns foram educados, outros não, você entendeu? Rodrigo não pode falar isso, que ele vai encontrar ateu no céu. Não, o Rodrigão, ele como arqueólogo, muito bom. Como teólogo, ele é desprezível e tudo mais. Mas calma, sabe qual que é o grande problema? E olha que eu sou um teólogo. Você pode não gostar disso, meu irmão, mas eu tenho um diploma de doutorado em teologia expedido nem pela Igreja Adventista, pela Igreja Católica. Então, se a Igreja Católica deu um diploma de doutor em teologia para mim, quer dizer que eu consegui convencer os católicos que eu consigo entender teologia. Então, simplesmente assim. Mas eu não estou aqui para dar carteirada nem responder aos haters. Só estou dizendo o seguinte, que no meu mundo teológico eu tenho minha convicção doutrinária muito bem estabelecida. Eu não estou brincando de ser adventista. Mas eu reconheço que o mundo tem realidades muito fora do ambiente controlado em que eu vivo. Entendi. Você está entendendo? Muito. E basta estudar um pouquinho de psicologia ou precisar dos psicólogos e psiquiatras como eu precisei na minha depressão. Por exemplo, eu tenho uma série de versículos da Bíblia para falar para você que a prostituição é pecado. Que a prostituição é pecado e que Deus abomina a prostituição e que quem pratica a prostituição não herdará o reino. Eu tenho uma gama de versículos aqui e eu vou pregar isso do púlpito e vou acreditar nisso. Mas quando eu vou olhar para a sociedade, eu tenho lá no interior, talvez, perto da casa onde eu moro, uma menina que foi abusada a infância toda pelo padrasto. Ela foi abusada. Depois ela foi abusada pelo irmão mais velho.
E essa menina cresceu sem nenhum respeito próprio. Ela não teve a sorte de nascer num lar controlado como a Laura, minha esposa. Essa menina cresceu apanhando e sendo abusada. E a única hora que ela era amada entre aspas, era quando abusavam dela. Essa menina adquire uma patologia que ela vai para o meretrício. A mãe dela era prostituta. Talvez ela já era filha de um dos 20 parceiros que a mãe teve. Foi abusada por um desses namorados da mãe, por um irmão mais velho. Essa menina não tem dignidade nenhuma com o corpo dela. Ela só conhece aquela vida. E ela vai estar na esquina ali, prostituindo-se. E eu, no meu ambiente controlado, aponto o dedo e falo assim, olha lá, não vai entrar no reino de Deus. E o Espírito Santo vai tocar nela de um determinado momento, que no último minuto da vida dela, ela vai converter. E Jesus quebrou a cara dos religiosos da época dele. Jesus também ia ser muito ridicularizado e rejeitado se ele tivesse num podcast aqui. Jesus falou o seguinte, hipócritas. E falou para a nata do judaísmo, tá? Prostitutas precedem vocês no reino. Elas estão mais próximas do reino do que vocês. Elas estão mais próximas de uma conversão real do que vocês que estão aí guardando o Shabat, não comendo carne de porco, orando para o templo todo dia. Então, eu não estou negociando os princípios bíblicos, gente. Você que não entendeu minha fala aquela vez, eu estou repetindo aqui, eu não negocio princípios bíblicos. Mas eu deixo Deus ser Deus. Eu não estou fazendo nada para tirar a Carmen da prostituição. Na verdade, eu nem passo perto dela, porque ela é uma garota de programa, não quero me contaminar. Sabe a parábola do bom samaritano? Eu não quero me contaminar, né, porque eu sou um sacerdote. Mas aí do púlpito aqui eu fico colocando rótulos que Deus não me deu o direito de colocar. Então tem dois extremos que nós temos que evitar. Tem o extremo do progressismo, que é aquele que diz que é pecado chamar a coisa de pecado. Eu não subscrevo isso. Você entendeu? Não acho que está certo. Tem uma religião muito progressista hoje, que acha que Deus é tudo legal, tudo nice. Você não pode mais chamar o pecado pelo nome, você não pode mais... a pessoa só tem que aceitar Jesus como um psicólogo, não como salvador. Ele não tem que mudar de vida, ele não tem que mudar nada. Deus te aceita do jeito que você quiser e continua do jeito que é. Não, a igreja tem que aceitar todos, mas não pode aceitar tudo. Eu não posso negociar com esse progressismo. Mas eu não posso negociar também com a hipocrisia do legalista, que coloca todo mundo na régua dele e acha que o céu é apenas ele e os que pensam como ele. Deus não me deu essa autorização. Aí, ó. Quem que eu tava falando antes aqui? Tá falando do Serjão aí, ó. Dá um salve aqui. Não, dá um salve aqui. Aparece aqui comigo, do meu lado aqui, ó. Grande Rodrigo. Eu te critiquei aqui. Como você tá? Falou bem de tu aí, cara. Defendi. Bom demais. Você tá Galera, bom ó, um dos maiores corações aqui, ó, Nossa. do Brasil, hein? Do Brasil aí. Nós Você temos tá um bom, negócio aí, cara. Obrigadão por tudo aí, viu? Você sabe, estamos juntos. Demais. Junto e misturado, Um Sérgio. abraço aí. Obrigado. Ele falou algo semelhante de tu, Serjão. Sem combinar. Sem combinar. Sem combinar. Falou. Valeu. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, Dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.